Ahm, Chegou também a ser público que, portanto, vocês tinham uma parceria com a Siemens. Tem algum tipo de cooperação com a Siemens ou com outro player desta dimensão? Isto é uma questão. E outra questão é pegando nesta, e aquilo que falávamos há pouco, portanto, uma empresa é sempre mais difícil, uma empresa difícil e moroso, não é? Uma empresa de hardware ter um impacto e conseguir crescer e escalar rapidamente o seu negócio é muito mais difícil numa empresa de hardware face a uma de software, não é? Uma lógica. Tem também a ver com isto, não é? Ou seja, é que a concorrência de uma empresa de hardware será uma Siemens, uma Bosch, quer dizer, haverá, se a tecnologia for interessante, seguramente que qualquer uma destas, estamos aqui a recordar de duas em específico, mas não faltam outras, que no fundo, aliás, a Siemens tinha creio que até foi o ano passado, tinha uma das empresas do grupo, a Siemens Energy, não é? Portanto, eles fizeram eles separaram a empresa do grupo e cotaram-na inclusive em bolsa à parte, enquanto Uhum. Siemens Energy, portanto, a Siemens olha como uma das áreas mais críticas do seu negócio. É também por isso que é difícil, muitas vezes, penetrar os mercados com soluções de hardware, por muito tecnológicas que sejam, também dado que a concorrência, regra geral, acaba por absorver de alguma forma, por um lado as ideias, por outro lado as próprias empresas. Essa parceria ainda existe, que chegou a ser falado? Sim, 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 existe em Portugal, como nós começamos com esta relação em Portugal, entretanto foi expandida para várias Siemens em todo o mundo, nomeadamente em UK, Hong Kong, Médio Oriente, Tailândia. Mas em Portugal, por exemplo, são eles que nos fazem maioritariamente os serviços de manutenção, de instalação. Trabalhamos sempre com eles. Eles também comercializam a nossa solução. Temos projetos em conjunto onde desenvolvemos, por exemplo, passadeiras inteligentes, onde usamos parte da tecnologia deles e eles usam a nossa tecnologia. Por isso é certamente uma das parcerias mais importantes que temos a nível global. Certo. E por falar em tecnologia, vocês têm uma ou mais patentes registadas, certo? Certo, sim. Temos patentes já registadas e concedidas, patente industrial, propriamente dita, né? Depois temos também as patentes de design e temos também os trademarks, e todas estas já estão concedidas nos principais mercados, inclusive nos mercados chinês, que, que, que é das patentes que nós Olha, consideramos mais valiosas. Né? certo. E cumpre-se agora aqui, eles conseguem cumprir eh, com a questão portanto, de não replicar a solução. Espero que sim, espero que seja uma patente. Não, porque quer dizer, estamos aqui a rir, mas de facto existem muitas, né, historicamente existem muitas empresas e grandes Claro, empresas, histórias de alguns, cópias. não é? Que os chineses depois acabam por não resistir e de copiar às vezes questões não só associadas a patentes, mas a marcas, etc. Mudando aqui um pouquinho de assunto, e apesar de já teres focado nesse tema há pouco, mas explorando isto um pouquinho melhor, ou seja, vocês, ou neste caso tu tiveste esta ideia há 10 anos atrás, visto que fazia sentido, numa altura que, de facto, pelo menos aqui no Ocidente, e se calhar restringindo aqui ao conceito, numa lógica mais europeia, ainda não se falava tanto da transição energética, não é? Como agora lhe chamamos, e que está por todo lado, não é? Quer dizer, por muito. E quando digo está por todo lado, é uma das. É um dos focos da Comissão Europeia, não é? Portanto, há uma série de iniciativas que financiam a energia limpa e, portanto, a redução das emissões de carbono, etc. Portanto, passou-se da tal teoria à prática, não é? Que tu falavas há pouco. Um,
alguma região do globo, e porque tu percorres um pouco o mundo inteiro, há alguma região que tu sentes que esta questão da transição energética é levada mais a sério, ou se calhar até primeiro que nós, portanto, que estão realmente mais interessados em investir nesta questão. E aqui estou a fazer a comparação com a Europa, sobretudo, eventualmente Estados Unidos. Ou sentes que está tudo balizado? O nível de interesse pela transição energética, estamos todos dentro do mesmo patamar? Sinceramente, ainda não consegui descortinar bem essa, porque há países que jogam quase no faz de conta da sustentabilidade, e zonas do globo inteiras, e outros que claramente estão preocupados com atingir certas metas de sustentabilidade, certificações mais apertadas. E eu penso que aí a Europa ainda está à frente na preocupação genuína da redução de CO2. Outros países estão a adotar a nossa tecnologia com o objetivo de serem mais sustentáveis, mas estão numa fase em que ainda estão numa fase de construção, ou seja, são metas diferentes. Nós gostamos mais sempre pessoalmente, e alinhado com a missão da empresa, que é de fazer mais com menos, e efetivamente ter um impacto positivo. Esse impacto positivo só é atingível se nós realmente estivermos a substituir coisas que estão mal por coisas melhor. Sim. Não é construir mais, ter mais projetos novos, às vezes em zonas que, sinceramente, não consigo perceber, e que chamam projetos sustentáveis, que têm uma dificuldade imensa em catalogar aquilo como projeto sustentável. Por isso eu diria que eu acho que a Europa é mais genuinamente o país a zona do globo onde está mais preocupado efetivamente com esses objetivos. E dentro da Europa há países que se destacam uns dos outros, e pergunto isto até numa lógica de financiamento, ou seja, por exemplo, em Portugal é claramente uma questão que está nos últimos anos em cima da mesa. Em cima da mesa, isto é, uma tendência, mas muito fruto das políticas de financiamento, não é? Financiamento de subsídios que existem para o efeito, e sente-se isso, não é? Portanto, muitas vezes quando existe subsídio a uma família, uma empresa, um município, o que seja, sente-se tentado a avançar, se não existir, sente-se tentado a esperar. Mas isto não é assim em todos os países da Europa, até porque Portugal acaba por ser mais subsídio dependente, chamemos-lhe assim, do que outros países. Há países que são, a nível europeu, que no fundo depois é a questão de perceber quem são aqueles países que são, portanto, que contribuem para a Europa mais do que aquilo que recebem, ou o contrário. Portanto, no fundo, acaba por ser a balança acaba por haver países com balança positiva e outros com balança negativa a nível de contribuições para a União Europeia. Há países que tu sentes que não estão tão dependentes, ou que estão mais avançados, mesmo dentro da Europa, que estão mais avançados neste tema e que não estão tão dependentes, e tu deves sentir isto, imagino eu que eu estou a dizer, que não estão tão dependentes de financiamento ou de subsídios para avançar neste tipo de implementação de soluções, seja na lógica das smart cities, seja na lógica da transição energética, não é? Portanto, da redução da pegada de carbono. Há países que tu destacas dentro da Europa face a outros? Bem, eu países, não sei se consigo especificar, não é? Mas eu consigo dar o exemplo do setor, porque nós temos dois setores. Temos o setor público, onde trabalhamos, e temos também o setor privado. Nós temos vários
vários clientes privados, por exemplo, shoppings, supermercados, onde a decisão de implementar o nosso sistema é fácil de implementar, tem savings, conseguem poupar imediatamente, né? E nessa perspectiva as decisões são mais fáceis de tomar e conseguimos ver algumas tendências, não só em Portugal, mas também noutros países, Espanha, Alemanha, onde essas decisões são mais fáceis. Infelizmente, no setor público, as coisas são muito mais complexas, mexem com muitas questões que penso que a questão da sustentabilidade agora está a ser agitada claramente e as pessoas, cidades em si, vão começar a ter um objetivo claro de deixar de fazer coisas para o faz de conta e para a fotografia, como eu chamo, e passar a fazer coisas de verdade. Porque no privado estas decisões são tomadas com base em decisões lógicas, não é? Vamos passar a gastar menos, podemos ainda incluir este número de serviços e vamos poupar X toneladas de CO2. Pronto, essas coisas são balizadas e os objetivos são bastante claros e as decisões são tomadas mais rapidamente. No público mexe com muito mais coisas. Temos, por exemplo, a Alemanha, que é um país que foi pioneiro na adoção do solar fotovoltaico para autoconsumo, onde existiam políticas e está muito avançado nesse setor, né? Mas depois fazemos uma visita à Alemanha a nível, por exemplo, das cidades em si, a iluminação tem toda mais de 20 e tal, 30 anos, super ineficiente, por isso é mau, mas também é bom porque é uma oportunidade de se fazer melhor agora durante os próximos tempos, por isso estamos a pôr um foco claro nesses mercados onde ainda há muito por fazer e claramente há uma mudança de paradigma nesses países que estiveram sentados à espera que acontecesse e agora vão realmente fazer. Daquilo que é a minha convicção. Daquilo que tens conhecido, um pouco por todo o mundo, há alguma cidade que destaques a nível de implementação, não só na lógica da Omniflow, mas numa lógica mais abrangente, portanto, numa lógica onde de facto estejam implementados uma série de, como dizias há pouco, sem que sejam projetos avulsos, ou seja, no fundo que sejam projetos circulares, não é? Que fechem o ciclo em toda a linha, do ponto de vista das Smart Cities, seja através portanto, de gestão de trânsito, por exemplo, de mobilidade, de transportes, portanto, que no fundo sejam já cidades o mais digitais possíveis na lógica do cidadão e onde naturalmente também se enquadram as vossas soluções, não é? Porque permitem que uma série destas coisas aconteçam no fundo, não é? Sendo um pilar. Conhece alguma cidade por onde tenhas passado que destaques a nível de evolução neste sentido? Cidade ou país? Sim, temos agora um projeto que foi implementado recentemente em Gijón, em Espanha, em conjunto com a Deutsche Telekom, que já tinha fornecido algumas soluções quando começamos a trabalhar com eles, já tinham implementado a solução de iluminação lá, e em conjunto connosco instalámos a solução de Wi-Fi público, a solução de iluminação nas próprias unidades, com a visão computadorizada, onde estamos a fazer a análise do número de pessoas e com esse número de pessoas ajustamos a iluminação de toda a cidade com base na instalação que eles já tinham feito previamente.
Fazemos também a contagem de pessoas nas praias, entrada e saída das praias, contagem de bicicletas, de carros, do chamado smart parking, ou seja, monitorizamos os lugares livres e ocupados, e infração por exemplo, se tiver algum carro estacionado em segunda linha. Estamos agora a equacionar a implementação das células 5G nas próprias unidades que já lá estão. E esse é um projeto claramente que tem muitos serviços associados numa única infraestrutura, e onde existe uma comunicação entre todas as unidades, e os dados são partilhados de forma instantânea, não só com as nossas unidades, mas também falam com a cidade inteira. Conseguimos ajustar a iluminação de toda a cidade, né, com base nestes dados que estamos a recolher. E isto choca com projetos que temos vindo repetitivamente a ver instalados, por exemplo, em sistemas de concursos que saem cá em Portugal, por exemplo, para contagem de bicicletas, e tem instalam um poste novo só para contar bicicletas, depois tem outro poste ao lado, outro concurso para monitorização de qualidade de ar, tem os postos de iluminação ao lado, tem outro concurso para monitorização de trânsito, e tudo isto resulta em quem é que paga isto tudo, não é? Somos nós todos. Certo. Estas ineficiências pagamos todos temos que financiar isto tudo, e pagamos também a nível ecológico, porque estamos a criar 3 ou 4 ou 5 infraestruturas que não eram necessárias, não é? E o nosso principal receio é que isto continue, não faz sentido nenhum. Certo, sim, eu percebo, eu revejo-me completamente na tua opinião, acho, concordo em absoluto. Aliás, conheço uma cidade que há tempos instalou umas passadeiras inteligentes, e, portanto, que chamavam, e que, pronto, com esse projeto começaram a designar a cidade quase como sendo uma cidade Smart City, só porque foram instalados uns candeeiros que detectam se vêm carros ou não, e acendem, bem, provavelmente até conhece, porque isso é uma solução, também acho que é portuguesa. Quer dizer, mas é uma solução completamente desintegrada de qualquer outra ação, quer dizer, a cidade autoproclamou-se quase portanto, uma smart city. Ou seja, tu achas que isto acontece que é por desconhecimento, que existem de facto soluções que são integradas, e essa solução que falavas de Riron, eu imagino que tanto os dados que as vossas soluções geram, se forem, portanto, o município consegue tomar uma série de decisões, não é? Se agrupar todos esses dados, e portanto os estruturar da forma que faz sentido para o município, acredito que possam tomar decisões de investimentos, de infraestruturas, quer dizer, quer que sejam, quer dizer, numa lógica com muito mais informação, não é? Informação essa que muitas vezes é difícil de obter, imagino, porque é muito com base em estudos, e estudos não deixa muitas vezes de ser um estudo, cálculos académicos, quer dizer, que muitas vezes não estão. Aqui estamos a falar de dados concretos e reais e obtidos, e que depois são segmentáveis, não é? De dia, de noite, se é verão, se é inverno, quer dizer, uma série de parâmetros. No caso de Riron, sentes que o município extrai dali uma mais-valia dessa solução, e depois, por outro lado, as próprias pessoas também sentem esse impacto, portanto, os próprios habitantes, essa informação também é passada aos habitantes, ou seja, não sei, quer dizer, se numa lógica de gestão de tráfego, por exemplo, se devem evitar determinada zona da cidade porque está condicionado, ou se devem ir para a praia. Certo, tem um acidente, claro, isso quando eu digo que estas funcionalidades desagregadas são um problema porque no futuro estes dados, a maior parte dos dados, ao comum utilizador de uma cidade não interessam para nada. O que interessa é que estes dados comuniquem máquina a máquina e que tomem decisões autónomas
que essas decisões autónomas, sim, tenham um impacto positivo na vida das pessoas. Por exemplo, optimizar o trânsito, não é? De forma instantânea, com base em informações de qualidade do ar, de contagem de pessoas, de análise do estado das estradas, de segurança, por exemplo, segurança entre pedestres, interação entre pedestres e veículos, de modo que a cidade seja uma cidade mais segura e com melhor qualidade de vida. Não é? E isso só é atingível se todos estes dados comunicarem entre eles, de preferência no Edge, não sei como é que se diz em português, no, diretamente no local, onde possam estas decisões que sejam tomadas diretamente e resultados efetivos na qualidade de vida das pessoas sejam verificados. Certo. Uma última questão, mais a título pessoal. Como é que... Eu faço esta questão muitas vezes e sublinho sempre, bem, não deixa de ser futurologia, mas como é que vês esta área daqui a 5, 10 anos? Quando digo esta área, refiro-me à questão da transição energética, não é? Portanto, do ambiente. Achas que vai haver... bem, que vamos... aparentemente vamos... E daquilo que nós falamos, da opinião que já expressaste há pouco, de facto há projetos para inglês ver, como se diz em bom português, e há projetos porque de facto as pessoas acreditam que faz sentido e que tem retorno e portanto, e também na lógica das smart cities. Achas que daqui a 5, 10 anos todas as cidades vão ser smart, passando aqui a redundância, na sua verdadeira essência, ou seja, mais do que estes fragmentos que vão sendo implementados em alguns sítios, ou achas que vai demorar mais tempo? Achas que não é neste espectro temporal dos 10 anos? Porque eu costumo dizer que os miúdos que nascem agora, não é? O miúdo que nasce agora, ou que tenha nascido há 2, 3 anos, teoricamente nunca vai tirar a carta de condução. Em princípio, não é? Porque daqui a 15 anos, ou 16, ou 18, a mobilidade, bem, isto daquilo que é a expectativa ao dia 2, não é? Os carros são autónomos, não é? Os taxistas vão perder os empregos, as pessoas não vão precisar de conduzir. Eu pessoalmente acho que este espaço temporal é o suficiente para isto acontecer, porque as coisas avançam de tal forma rápido, não é? Ou estão a avançar de tal forma rápido, que me parece que 15 anos hoje em dia é uma eternidade do ponto de vista de... mas por outro lado também desconfio às vezes desta velocidade. Nesta área das smart cities e da energia, como é que tu vês alguma diferença substancial daqui a 10 anos? Como é que vês as cidades, os territórios, os países sobretudo europeus, se calhar, e americanos, portanto, a parte ocidental do mundo? Sim, eu gostaria que as coisas evoluíssem mais numa perspectiva de um grande foco na mobilidade suave, a evolução das cidades nessa perspectiva, embora acho difícil, não estou a ver algumas cidades a evoluírem nesse sentido. E em 10 anos, se calhar, não sei se existirá, pode ser que não, mas eu gostaria que começasse por aí. Começássemos por eliminar carros, deslocações necessárias, muito por aí, e depois toda a cidade ser planeada um bocadinho diferente, né? Mais para ser usada por pessoas e não por veículos e parques de estacionamento e carros autónomos, que acho que vão ser uma peça-chave, mas penso que
como estavas a dizer também, com uma redução do número de veículos, que era importante atingirmos, para não estarmos sempre aqui a pensar em pôr mais uma autoestrada, mais uma faixa e mais um pedaço de alcatrão. Acho que seria exatamente o oposto disso que seria necessário. Mas claro que há cidades que já estão a percorrer esse caminho. Temos o exemplo claro de Paris, que pós-pandemia os números de adoção de mobilidade suave dispararam completamente. E há muitos exemplos de cidades que estão a evoluir nesse sentido, mesmo em Portugal, com claro, mas eu sou daquelas pessoas que fico muito revoltado quando eu sou um grande adepto das bicicletas e fico muito chateado quando saio aqui no Porto e vejo só grupos de turistas a andar de bicicleta. Eles vêm para cá e andam de bicicleta e nós não se vê ninguém a utilizar a bicicleta como meio de deslocação. Acho que não está correto. Certo. Bem, eu tenho aqui um hábito terrível, quer dizer que é a última pergunta e depois acaba por não ser, porque me surge mais uma, mas eu prometo que esta é mesmo a última. E até em jeito de reflexão daquilo que dizias, olhando concretamente para Portugal, e nós sabemos que estas soluções são financiadas pela União Europeia, portanto, as soluções, portanto, e aqui a pensar no investimento público, não é? Dos municípios e tudo mais. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com comunicações, com resíduos, gestão de resíduos, de águas, portanto, no fundo, tudo aquilo, tecnologias que ajudam a fazer a tal melhor gestão pública, são todas financiadas pela Comissão Europeia, são muitas delas, uma grande maioria financiadas pela Comissão Europeia, com taxas de incentivo muitas vezes perto dos 100%, e nós estamos numa altura onde, para além da famosa bazuca, temos também o Portugal 2030, que irá decorrer nos próximos anos, ou seja, que supostamente já nem existiria, não é? Porque se nós falássemos disto há 10 anos atrás, na altura estava-se a fechar a Ucrânia, ainda nem sabia-se que existiria um próximo, já nem era suposto, mas já não deveríamos estar, ou seja, estes fundos de convergência, no fundo, servem para financiar o país quando há adesão, não é, da União Europeia, para que ele depois ganhe as bases para ele próprio ter a capacidade de fazer este tipo de investimentos. Ou seja, isto para dizer o quê? Esperando que não seremos subsídio-dependentes para o resto da vida, porque é mau sinal, é sinal que somos os mais pobres da Europa, também vejo aqui uma oportunidade que é agora ou nunca para a adoção deste tipo de tecnologias e fazê-lo de forma correta, não é? Isto falando na questão dos municípios, mais do que os tais projetos isolados e que não falam, que não comunicam entre si, não é? Será muitas vezes utilizando até tecnologias que depois quer dizer, não estão habilitadas a comunicar entre si, e que se calhar daqui a 2 anos deita-se tudo abaixo e faz tudo de novo, e aí sim já com uma solução, mas lá está, estamos a desperdiçar os tais recursos que estávamos a falar, mas eu acho que sinceramente a última oportunidade que nós temos enquanto país, e digo isto numa lógica de enquanto país, fazer essa implementação, aproveitar que bem ou mal concebidos é o que é, portanto, existem neste momento subsídios públicos e sabemos que a bazuca 2/3 é para investimento público, portanto, devíamos fazer as coisas bem. Eu diria que é a última oportunidade que temos para o fazer bem, porque se daqui a 10 anos esperemos já não ser tão subsídio-dependentes, seguramente se não o fazemos agora, em que as coisas são financiadas praticamente 100%, são praticamente gratuitas, não é, para os municípios, só é preciso fazer bem, só é preciso gastar bem o dinheiro, não é, porque o dinheiro é free money, não é, só é preciso gastá-lo de forma correta, e daqui a 10 anos se calhar já não vai ser bem assim, se calhar aí já não existirão
e aí já poderemos, se não o fizermos bem agora, já estaremos na cauda da Europa também nesta temática, que é algo que temos vindo a investir muito, mas se calhar de uma forma, eu não sei qual é a tua opinião, porque energias renováveis não são só estas, não é? Existem outras, existe a questão do hidrogênio, que é uma área onde nós temos investido bastante nos últimos anos. Portugal tem acolhido bastantes projetos, há muita controvérsia por trás do hidrogênio. Sim. O que é que tu, já agora, para fecharmos o tema, o que é que tu achas sobre o tema do hidrogênio e sobre esta gestão, ou seja... Na gestão ou seja, o free money, eu acho que os subsídios são uma das causas que vemos estes projetos quase absurdos a acontecerem. Ou seja, esses projetos que eu estava a referir, de um poste ao lado de um poste de iluminação com um poste para sensores de qualidade de ar ou só para a contagem de bicicletas, isto veio porque provavelmente são financiados pela Comissão Europeia e uma das regras é que tem que ser uma infraestrutura nova. E então, pronto, dá aso a este tipo de absurdos instalados, porque não pode mexer naquela infraestrutura, aquela se calhar já foi financiada por outro projeto qualquer, então não se pode mexer. Free money traz estes vícios, para não falar dos projetos de financiamento europeu, que existem 500 projetos, muito mais de 500, completamente absurdos. Mas a questão do hidrogênio, eu penso que sem dúvida que tem um futuro. Não é o futuro que muita gente está a ver. Não penso que a mobilidade dos veículos convencionais vá passar por aí, nem nada que se pareça, mas para caminhões, para aviões no futuro, navios, é sem dúvida uma excelente alternativa. Mas sem dúvida que para a mobilidade normal, convencional, acho que as bateria eletrolítica, não é? Será sem dúvida por onde vai passar o futuro. Daí o lítio vai ter para já uma importância, e acho que devia-se focar, porque será o objetivo mais a curto prazo, não? O hidrogênio, a aviação, não estou a ver a aviação a adotar o hidrogênio tão cedo, os navios também não, os investimentos vão demorar muito tempo. A caminhonagem sim, poderá passar por aí, mas existe um hype demasiado excessivo no hidrogênio, para já acho que está desfasado com a evolução das outras coisas que têm que acompanhar o hidrogênio. Certo. Sim, ou seja, no fundo estamos a ser pioneiros na questão do hidrogênio. Nós vamos investir nos próximos anos, tanto quanto a Alemanha. Portanto, isto tem valores absolutos, não é? Portanto, em princípio, algo de nós estará errado. Nós estamos demasiado à frente, não é normal. Ou é a Alemanha que está a ver mal as coisas. Mas pronto, também queria perceber a tua opinião, porque neste momento fala-se de muitas, dentro daquilo que são as energias renováveis, há diferentes teorias, há vantagens para todas as tecnologias, há desvantagens, e no fundo também queria perceber um pouquinho daquilo que é a tua opinião enquanto especialista neste mercado. Bem, Pedro, agradeço a tua disponibilidade para esta conversa. A todos aqueles que nos ouvem alguma questão, deixem a questão no YouTube, que tanto eu como o Pedro seguramente responderemos. E, portanto, mantenham-se atentos aos próximos episódios também. Pedro, uma vez mais, obrigado pela tua disponibilidade. Um abraço, obrigado.